Turma do Propósito, e aí, meu irmão? Estou aqui para retomar as nossas gravações do Grupo Propósito. Semana passada não foi possível, estávamos envolvidos aqui com o evento da ProBem e na maior parte da semana, devido a uma gripe, eu fiquei sem voz e, portanto, impossibilitado aqui de gravar para os irmãos. Graças a Deus, ontem a voz começou a retomar, já voltou, a gripe ainda está presente, mas nada que impeça as gravações. Vamos retomar de onde paramos, Sofonias 3. A leitura de hoje é Zacarias capítulo 6, estamos um pouquinho distante. Lembrando que dentro daquele compromisso que fizemos, quando tivermos um livro com 5 capítulos ou menos, um dia só de meditação, então a Ageu tinha 2 capítulos apenas, era para ser gravado em um dia, e nós temos aí os capítulos de Zacarias, seria hoje o capítulo 6, vou fazer de tudo para me aproximar da leitura do dia. Mantenha a sua leitura, meu irmão, que eu mantenho um compromisso. No dia 1º de julho, já está marcado, nós teremos da nossa super live, vou deixar aqui o cartaz no nosso grupo para que você possa divulgar, super live de gratidão a Deus pelo término de todo o Antigo Testamento, um capítulo por vez, e nós ficamos aí com todo o segundo semestre para meditarmos no Novo Testamento, e no dia 31 de dezembro nós vamos encerrar com a graça de Deus, tendo estudado aí toda a Escritura, ok? Vamos lá para Sofonias capítulo 3, Sofonias, trineto de Ezequias, ele traz aqui, nesse capítulo 3, um juízo de Deus sobre Jerusalém, esse Deus que esquadrinhava Jerusalém com lanternas, como diz lá no capítulo 1, para procurar nela os pecados, para purificá-la, porque afinal de contas ele é um Deus zeloso que não aceita que os seus filhos brinquem nas ruas do pecado livremente. O Senhor disciplina aquele a quem ama, e no capítulo 3 aqui ele traz essa verdade, ele começa dizendo: ai da cidade opressora. Essa expressão ai é uma lamentação sobre o juízo que virá devido às escolhas, devido às consequências, aliás, seriam as consequências dos pecados, das escolhas mal feitas do povo. E ele descreve como o povo estava em declínio espiritual e moral. Perceba se não há alguma semelhança com os nossos dias. Versículo 3 e 4 vai dizer que os líderes políticos eram como leões devoradores. Um leão não aceita outro animal de outra espécie dividir a presa. Ele ataca aquele animal que está ali do lado, ele mata aquele animal, ainda que ele não coma, porque ele entende que aquela presa é só dele. Então preste atenção. Alguma semelhança com os dias de hoje? Os políticos de hoje são egoístas, querem tudo para eles. E os juízes, que agiam como lobos ao anoitecer? O que um lobo faz ao anoitecer? Ele caça de forma organizada, através da sua alcateia. Aquele grupo ali de lobos, eles atacam, encurralam a vítima, ela fica sem saída, e ali eles atacam a presa, eles devoram rapidamente, porque não querem deixar nada para o amanhecer, fazem isso à luz das sombras. Será que nos dias de hoje nós temos juízes caçando pessoas, juízes perseguindo pessoas, juízes agindo de maneira combinada à luz das sombras? Será, meus irmãos? Pois é, parece uma profecia para os dias de hoje. Aqui diz também que os profetas no meio do povo eram levianos, mentirosos. Será que hoje as pessoas mentem, dizendo que viram o que não viram, que o Senhor falou com eles o que não falou? E os sacerdotes distorciam a palavra. Aqueles que deveriam ser os guardiões da palavra estavam distorcendo a palavra de acordo com as suas necessidades e vontades. Portanto, meu irmão, essa é uma marca de uma sociedade em declínio. A nossa está assim. Mas, no versículo 5, o Senhor vem dizer que ele é justo no meio da cidade, ele não comete injustiça, manhã após manhã, ele traz o seu juízo à luz. Ou seja, apesar do povo ser injusto, Deus continua sendo justo, e manhã após manhã ele traz o seu juízo à luz. Ou seja, preste atenção, meu irmão, Deus não encobre os pecados do seu povo, Deus expõe os pecados do seu povo. Para quê? Para que o seu povo se envergonhe, para que o seu povo seja corrigido. No entanto, o texto mesmo diz no versículo 5, mas o injusto não sabe o que é vergonha. Hoje todas essas coisas que eu falei que acontecem muitas vezes no nosso meio, no meio cristão, e nós não nos envergonhamos. Nós não nos atentamos nem para os juízos que Deus derramou sobre as nações, como diz aqui a partir do versículo 6. O Senhor diz assim: eu exterminei as nações, as suas torres estão destruídas, e eu fiz tudo isso porque eu dizia, no versículo 7, ele diz: certamente você, Jerusalém, viverá em temor diante de mim. O resultado não foi esse, irmãos. Apesar de ter visto o exemplo das outras nações, o texto nos diz que Jerusalém se tornou cada vez mais corrupta em todos os seus atos. E é por isso que no versículo 8 o Senhor diz: espere por mim, porque eu vou levantar para tomar o meu despojo, e a minha resolução é ajuntar as nações, então todas as nações, incluindo Jerusalém, e congregar os reinos para fazer cair sobre eles a minha indignação, o furor da minha ira, porque
toda essa terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Quando se trata do ímpio, irmãos, aqui esse fogo representa destruição. Quando se trata do povo de Deus, o fogo dele, ele representa purificação. É fogo do juízo que purifica os seus filhos. E no tempo, meu irmão, que o Senhor derrama o seu juízo, não tem aquele que não seja corrigido, não tem aquele que balança o ombro como uma criança, né? A gente costuma corrigir uma criança, determinada idade que ela alcança, ela começa a dizer assim, não dói, não dói, dá de ombro. Ninguém dá de ombro para o Senhor, porque quando ele exerce o seu juízo, irmãos, ele nos muda. E o texto diz que ele vai dar, através do juízo, lábios puros ao povo, para que todos invoquem o nome do Senhor e sirvam de comum acordo. Lembrando, irmãos, que muitas vezes a Bíblia nos mostra a história de que quando eles estavam enfrentando paz, prosperidade financeira, eles esqueciam-se do Senhor, eles davam lugar à altivez, à arrogância. Mas o texto está dizendo que o Senhor, naquele dia, versículo 11, ele vai tirar do meio do povo os que exultam de orgulho. O Senhor tiraria do meio do povo de Deus os orgulhosos e deixaria no meio deles um povo modesto e humilde que confia no nome do Senhor. Essa é uma promessa que Deus faz de restauração. E aqui no versículo 13, ele usa a expressão, o remanescente de Israel não cometerá injustiça, eles não proferirão mentiras da sua boca, não sairão palavras enganosas. Esse remanescente, meu irmão, esses que o Senhor diz que é um povo modesto e humilde, esse remanescente fiel, é aquele que entendeu que não dá para viver uma vida confiando em si mesmo, mas depende do Senhor, só apenas na dependência do Senhor é que é possível viver uma vida que vale a pena. É aqueles que o Senhor vai chamar lá em Mateus 5,3 de pobres de espírito, que confessam que sem o Senhor não é possível alcançar uma vida que agrade ao Senhor. E aqui, meus irmãos, nós temos também um Deus que canta de alegria, uma menção messiânica. Versículo 14 diz, cante, ó filha de Sião, grite de alegria, alegre-se, exulte. O Senhor retirou as sentenças que eram contra você, diz o versículo 15. Lembra o que Jesus fez? Aqui está falando de Jesus. Jesus riscou a cédula de dívida que era contra nós. O versículo 15 ainda diz, o rei de Israel, o Senhor está no meio de você. Você não precisa mais temer mal nenhum. Quem é esse rei? Está prenunciando aqui Jesus. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não tenha medo, ó Sião, não desfaleçam as suas mãos, porque o Senhor está no meio de você, poderoso para salvar. Ele vai ficar contente com você e renovará no seu amor e se encherá de júbilo por causa de você. Ou seja, Deus vai cantar de alegria, porque o Senhor fará uma grande obra através desse rei que salva, rei que está no nosso meio, rei que esteve entre nós como um homem, Jesus. E naquele dia ele vem, meu irmão, para poder promover total restauração. Não há condenação, versículo 18 diz, congregarei os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, estes que são do seu meio e sobre os quais pesam afrontas, ou seja, aqueles que estavam impedidos já não estão mais, porque não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ele veio para salvar os que cocheiam, ou seja, os coxos seriam restaurados. Ele recolheria os que foram expulsos e fará um louvor daqueles que foram envergonhados. Ele diz, farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que forem envergonhados. Naquele tempo farei que vocês voltem e eu os recolherei, e certamente farei de vocês um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sorte de vocês diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. E por que o Senhor faria tudo isso, irmãos? Há algum motivo especial? Sua graça e seu amor. Deus tem um tamanho, um grandioso amor pelo seu povo. Que Deus te abençoe, meu irmão, e que essa palavra possa edificar a sua vida. Fazendo aqui algumas aplicações. Aproxime-se de Deus, meu irmão. Ouça a voz do Senhor a falar ao seu coração quando Ele decidir, assim, te corrigir. Não resista, porque a correção de Deus, ainda que ela se apresente como fogo, é para produzir em nós novo coração, nova mente, novos lábios. E saiba que as suas imperfeições, elas foram esquecidas, canceladas por Cristo na cruz. Ele é o rei que está no nosso meio, rei que salva, rei que veio para salvar os que cocheiam, recolher os que foram expulsos e fazer um louvor daqueles que foram envergonhados. Havia condenação, mas agora que nós estamos em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação para nós. Alegre-se com essa notícia, jubile, cante, grite de alegria, porque o Senhor te amou e salvou você em Cristo Jesus. Deus te abençoe e até daqui a pouco para mais um capítulo das Escrituras.